Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você fica sabendo dos bastidores do Corpo de Bombeiros. Ouve muitas histórias e histórias, como é que a gente vai vir hoje com os nossos convidados. Vão falar um pouquinho para a gente sobre o episódio da ocorrência do Litoral Norte. Mas antes da gente começar, vamos lembrar você, inscrevam-se no nosso canal, dê o like e acompanhe a nossa programação todas as terças e quintas-feiras. E hoje a gente recebe aqui com muita alegria dois nossos convidados, a Tenente Érica, o Cabo Eliezer, Soldado Eliezer, perdão, mas já está na hora de ser cabo. E o Soldado Eliezer, que tiveram uma participação bastante ativa nesse episódio agora do começo do ano, no Litoral Norte, das fortes chuvas, e a gente vai bater um papo com vocês, para vocês contarem um pouquinho das suas experiências, das suas visões sobre mais essa experiência que o Corpo de Bombeiros teve. Érica, bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Acho que pra gente é bem importante, né? A gente tá passando a nossa experiência também, porque principalmente no Litoral Norte, né? A gente percebe que vem crescendo esse tipo de ocorrência. E pra gente, como Corpo de Bombeiros, como instituição, é muito importante a gente estar preparado, principalmente para nos apoiar, né? Isso eu vi que fez bastante diferença lá. Em loco mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre isso, bem lembrado, né, sobre todo o apoio que o Corpo de Bombeiros, de uma forma geral, com o deslocamento de pessoas, equipamentos, né, e a coordenação de tudo isso, né, que é muito importante. E o Eliezer, bem-vindo, Eliezer, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eliezer, que é lá da região, né, mora lá em... Você é natural mesmo de Caraguatatuba? Sou natural de Caraguá. Obrigado pela oportunidade aí, comando. E vai ser uma oportunidade de falar, né, sobre as experiências que nós que estamos ali na ponta da linha, né, desenvolvendo as atividades, visualiza, né, na ocorrência. Foi uma oportunidade muito importante. Obrigado por compartilharem a experiência e a visão de vocês. A gente começa geralmente esse bate-papo falando um pouco sobre a pessoa por trás do uniforme, que todos nós somos, né? Eu vou perguntar primeiro para você, Érica, quem é a Tenente Érica? De onde você veio, qual a sua origem, por que você abraçou e resolveu entrar na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros? Coronel, na minha família eu sou a única militar, na verdade, não tem nenhum outro militar na minha família. Eu nasci em São Paulo e desde que eu nasci, meus pais eles já tinham casa no litoral, em Caraguatatuba. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, eu tinha muito problema de saúde, né, de pulmão e tal. E o médico falou pra minha mãe, olha, seria bom se vocês pudessem mudar pro litoral pela saúde dela, né? E aí meus pais resolveram mudar pro litoral, então desde os 9 anos de idade eu moro em Caraguatatuba. E aí cresci lá em Caraguatatuba, né? Quando eu tinha mais ou menos aí uns 19, 20 anos, eu prestei o concurso para guarda-vidas temporário, que nós temos todas as temporadas, até hoje tem, né? E tive a oportunidade aí de fazer o curso de guarda-vidas temporário, foi onde eu descobri a profissão, através do então Tenente Rapaz, que hoje é o Capitão Rapaz, né? No primeiro dia de aula ele explicou como que funcionava, concurso, enfim. E eu olhei e falei, nossa, né? É isso que eu quero. É isso que eu quero, né? Nossa, eu quero ficar no lugar desse cara aí, ele vai ser promovido e eu quero vir pra cá. Então, desde então, eu comecei a estudar, né? Na sequência, eu prestei concurso para soldado temporário, que na época ainda existia, hoje não existe mais, né? Graças a Deus, passei no concurso. Estudei a minha vida inteira em escola pública também, então não tinha muito conhecimento, como que eram as coisas, também acho, né, nem tinha muito conhecimento para prestar um concurso para a Academia do Barro Branco, né. Servi como 1 ano como soldado temporário, na época eu trabalhei na NAT, e nesse 1 ano eu comecei a fazer cursinho, focando na Academia do Barro Branco, que se tornou meu objetivo de vida, né? Graças a Deus, nesse 1 ano, eu prestei concurso para academia. Que ano foi isso, Érica? Foi em 2010 que eu estava estudando, 2010. Eu entrei na academia em 2011, no concurso. Graças a Deus, passei, prestei, né? Ingressei na Academia do Barro Branco em 2011, e a minha turma é 2013-2, que eu peguei. Eu vou te fazer uma pergunta, o Martinho já vai me sacanear. Você foi minha aluna na academia dessa época? Toda vez essa pergunta. Não fui aluna do senhor. Olha aí, ó, tá vendo? Mas... Não é todo mundo também, Martinho. Mas fui aluna dele. Foi aluna do Martinho. Aí. Não, agora você dançou. Tá vendo? Agora eu passei na sua frente. Dançou. Então, a minha turma de Academia do Barro Branco foi aquela que pegou a mudança para os 3 anos de volta, né? Que sempre tem essas alterações, enfim. Então, nós nos formamos em 2013-2. Depois que eu me formei, a minha turma ela não abriu vaga direto para o Corpo de Bombeiros. Eu já sabia que eu queria ir, enfim, já tinha tido essa experiência. Não abriu vaga direto para o Corpo de Bombeiros.
Então, eu fiquei aproximadamente um ano e pouquinho no policiamento. Até abrir concurso. Lá no litoral norte, não? No policiamento, eu trabalhei como aspirante no primeiro I, que é São José dos Campos. São José dos Campos. O aspirantado eu fiz lá, foram 8 meses o meu aspirantado. E depois, nós reescolhemos vaga e eu trabalhei no nono M. Aí eu fiquei 1 ano no nono M. Então, deu mais ou menos um ano e 8 meses, né? No policiamento. Até você prestar o concurso. Isso, até a minha turma poder prestar, porque a gente tinha aquele período ali de interstício. Abrindo o concurso, prestei o concurso para CBO, né, que já era minha vontade. Graças a Deus passei e iniciei o CBO em 2015 e me formei em 2016. Nossa, uma experiência assim maravilhosa, realmente. Durante o CBO, você descobre que realmente era tudo aquilo que você queria, né? Que bom. Né? Eu acho assim, a pessoa quando ela tem uma vontade de servir de verdade o próximo, o bombeiro, ele entra dentro do sangue dela. Porque se torna algo maior do que você. Sabe assim, você faz o negócio por prazer. Mas você também já cultivou isso desde o início. Você foi, vamos lá, se eu me lembro, foi guarda-vida temporária, foi soldado temporário. Já isso. Tinha nesse tempo, foram 2 anos pelo menos isso. Uma temporada e mais 1 ano. Né? E aí já entra no Barro Branco. Já estava dentro, na verdade, a vocação já estava aí, né, Erika? Já estava aí. Aí, eu me formando no CBO, me formei em 2016, fui servir no 2º GB. O pessoal fala Casa Verde e tal, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Foi onde eu aprendi muitas coisas, né? Tinham profissionais muito bons na época lá. Trabalhei com o Coronel Ricardo na época, Major Engel, Capitão Rafaela, Capitão Mitsu, aprendi muito com todos eles. Tive a oportunidade de pegar diversas ocorrências grandes também e ver eles gerenciando as ocorrências, né? Então, são pessoas, assim, que fizeram muita diferença na minha vida como comandante, porque eu sempre observava muito, né? Então, assim, quando você chega, você quer ir estar na ocorrência, né? Você quer estar lá dentro, você quer estar resolvendo. Mas eu sempre conversava muito com eles, observava muito o que eles estavam fazendo, né? O Capitão Mitsu uma vez chegou um incêndio gigante na 25 de março, ele chegou, pegou um papelão, não, ó, o prédio esse aqui, começou a fazer um desenho, eu falei, nossa, eu não tinha nem pensado em começar por isso, né? Tipo um planejamento, assim. Então, aprendi muito. A melhor escola depois da própria escola, né? Que nos dá os fundamentos, a técnica, é a experiência. Né? Sim, sim. No 2º GB eu trabalhei, deu quase 2 anos também, 1 ano e 8 meses mais ou menos. E no final de 2017, eu fui indicada para trabalhar na Casa Militar, né? Pelo então comandante na época. Aí eu servi 1 ano na Casa Militar e já era minha vontade de voltar pro litoral, né? Então, na verdade, quando eu fui indicada para a Casa Militar, eu já estava com o nome na transferência para voltar pro litoral para ir pro GBMAR, que era aquele meu sonho antigo, né? E aí, depois de 1 ano na Casa Militar, eu cheguei com o coronel, né? Falei assim, coronel, olha, eu preciso realizar meus sonhos, eu preciso, né, satisfazer meus desejos, né, de bombeira mesmo, eu não tô fazendo o que eu sonhei. E aí, foi uma loucura, né, porque você sair da Casa Militar para ir pro GBMAR, né, mas graças a Deus, entendeu, né, o coronel na época, ele tinha sido bombeiro também, era o Coronel Lima, e então Anderson de Lima, da minha turma. Ele recebeu muito bem assim a notícia, né? Falou, não, vai ser feliz, né? E aí eu fui pro GBMAR em 2019. E aí no GBMAR fiquei de 2019 a 2021, né? Tive a oportunidade de fazer todos os cursos, né, nesse segmento aquático, né, que é praticamente a minha especialidade. E em 2021 eu recebi o convite para voltar pro 11º GB. E ficar em casa em Caraguá. Ficar em casa em Caraguá mesmo, onde eu já tinha servido como soldado temporário, né? Foi uma grande alegria para mim, né? Então, eu estou no 11º GB desde março de 2022, na verdade. Desde março de 2022. Qual foi o ano que você foi guarda-vida temporário, você lembra? Foi na temporada de 2009 para 2010. Ou seja... Finalzinho de 2009. 14 anos, mais ou menos. Isso. Uma loucura, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Olha, eu pensei agora numa coisa, ela fez o ciclo completo, né? Guarda-vida, é isso que eu tava pensando. Soldado temporário, militar do Estado. Militar, experiência de defesa civil na casa. Sim, Não, e é muito legal, assim, porque
Hoje eu tenho uma visão das ocorrências e do Corpo de Bombeiros muito completa, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na capital, né, em um dos GBs que mais atende ocorrência, mais operacionais também. Tive a oportunidade de trabalhar na Casa Militar, tive a oportunidade de trabalhar no grupamento marítimo, que é totalmente diferente. Outra atividade completamente Outra diferente. atividade. E agora eu tô tendo essa oportunidade de trabalhar no bombeiro do interior, né? Que também Que é outra realidade. é completamente diferente. Então, assim, eu acredito que tudo isso só agrega para mim, como comandante, como oficial do Corpo de Bombeiros, para entender todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades, né? Uma coisa que você falou que você está corretíssima, porque o bombeiro ele é versátil, né? Isso. E a gestão do bombeiro, ela tem, que é para onde todos nós caminhamos quando crescemos na carreira, seja do oficial, seja do praça, vai chegando uma hora e cada vez mais você se distancia do operacional e vai para a gestão. Isso. Não é? E aí essa visão, né, do todo, da experiência, com diversos ambientes, aí faz a diferença. Sim. E assim, eu acho que é muito legal a gente ter essa visão ainda como tenente, porque você como tenente, você é operacional. Exatamente. Você tá junto com a tropa. E aí quando a gente começa a ficar mais antigo, eu ainda não galguei. Tá ficando já. Tô ficando, daqui a pouco eu tô lá. Mas quando você é capitão, é major, você chega e tem essa realidade de outros locais, você não consegue entender a necessidade operacional daquela tropa, porque você não viveu com eles. Então, assim, pra mim nossa, uma Mas eu acho que a oportunidade. tendência é essa, viu, Érica? Porque que eu vejo, né? Na minha época do Martinho, você fazia o CBO, ia pro interior, ia pra capital e lá ficava. Uhum. E hoje a gente percebe uma dinâmica muito maior, né? Até pela organização, até pela gestão de grandes emergências, daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Essa integração hoje ela é muito maior. Sim. Então você cada vez mais tem oficiais e praças na carreira que têm as duas visões. Sim. Né? Do que é um centro urbano, até porque as cidades também estão crescendo, Sim. e do que é o interior, do que é a cidade menor, do que são as necessidades. Né? Eu acho que essa troca e essa possibilidade que o desenvolvimento da atividade ela propicia, ela é cada vez maior para todos, o que não era uma realidade, digamos assim, há 20, 30 anos atrás. Né? As coisas eram mais estanques, né? Esse tipo de experiência era mais difícil. Eliezer, vamos falar um pouquinho sobre você. Quantos anos de serviço, Eliezer? Tô com 12 anos de... 12 anos, tem uma 12 janelinha anos. também. E de onde veio, Eliezer? Por que você resolveu ser bombeiro? Na época de colégio, né, eu sempre pensava assim, eu quero ser médico, engenheiro, arquiteto. E aí eu conheci o bombeiro através do SOS Bombeiros no Resgate da Cidadania, que é o Bombeiro Mirim. O programa. E aí eu falei assim, nossa, legal, tô juntando tudo isso, né? Eu tô juntando... Nossa, esse programa é antigo, hein? Antigo. Nossa, 12 anos? Mas eu acho que você pegou esse programa como criança, né? peguei como criança. Porque isso é 2008, 2007. Isso, daí pra trás, eu quero dizer. Nossa, a gente tá ficando velhinho, né? Ai, gente. Funcionavam aqui, né? Na Praça da Sete era uma E o pessoal pergunta muito, né, sobre esse projeto ainda. E eu falei assim, olha, foi um divisor de águas na minha vida. Então, Instituto Mensageiros, lembrei agora. Era o patrocinador do programa. Olha que bacana. E aí eu vi no bombeiro a mistura de tudo aquilo que eu sempre quis ser. Prestei também para temporário, fui temporário em 2010, né, policial temporário. Só que no policiamento... Lá em Caraguá. Lá em Caraguá, no policiamento. No 20, Nossa, no mesmo ano que eu. 20 BPMI. Olha! E aí eu falei assim, agora eu conheço o policiamento, eu acho que eu vou prestar pra polícia. Já tinha passado numa faculdade e tava na segunda fase da outra. E aí eu falei assim, vou focar no serviço, né, policial militar, porque além de ter as coisas que eu gosto, eu vejo que eu tô auxiliando o próximo, tô ajudando o próximo, então acho que é super de Deus e eu vou lá, né. E aí eu fui pro 8º depois que eu me formei, lá em 2013. 8º aqui na capital. Aqui na capital. Trabalhei... Tatuapé. Tatuapé, Vila Carrão. Trabalhei um período lá e já prestei o CBS em 2014. E aí em 2014, me formando, trabalhei no 5º GB, né? Você fez CBCS em 2014. 2014. Tá. E aí, então, o Capitão Dorce, hoje Major, né, Dorce, foi o meu comandante. E saindo de lá, eu tive a experiência de viver todo tipo de ocorrência em um dia. Então, de manhã era fogo em mato, preso em ferragem, à noite fogo em indústria. Então, Guarulhos, né? Então, assim, eu falei, nossa, que surreal isso. Eu tava muito animado, tava gostando muito das atividades lá. Afogamento ali naquela represa de Franco da Rocha, né? Mariporé. Então, assim, tinha todas as ocorrências estavam bem disponíveis ali pra mim. Então, foi muito legal sair da escola e ter
a oportunidade de trabalhar no 5º GB. E quando eu menos esperava, fui transferido pro 11 GB, né? Você tava no RPT. Tava no RPT. Em 2017, o pessoal me ligando, eu acho que eu tava fazendo uma viagem, o pessoal me ligando, ó, você foi transferido. Eu falei assim, nossa, como assim? E aí eu cheguei... Já tava acostumado. Já tava acostumado. Com a doideira lá de... Sim, já tava no ritmo. E aí eu fui pro 11 GB, tive a oportunidade de trabalhar com a Capitã Michele na SAT, e depois eu consegui ir pro 4º SGB, que é Caraguá, né? Então aí eu trabalhei bastante tempo ali em São Sebastião, com toda aquela energia que eu tava da capital. Foi muito legal, porque eu vi assim, nossa, gente, vamos fazer desse jeito e tal. Não se faz assim, ó, espuma se usa desse jeito, porque aqui na capital a gente usava muito espuma. Usa muito, né? Tem muita coisa. Então foi muito legal trazer essa energia, tanto pra parte da SAT, quanto pro operacional lá em São Sebastião. E depois de um tempo, né, eu fiz um curso na Casa Militar, de gestão de defesa civil. Você trabalhou lá também, não? Não. Fez o curso. Só fiz o curso, né? Eu tô tentando seguir o caminho da Tenente Érica aí. Falta GBMAR ainda pra dar uma passada. Mas eu tive muita experiência de salvamento aquático lá em Franco, então acho que tá mais bem. ou menos. Tá valendo. E você, você tá na carreira então há 12 anos. 12 anos. Descontado aí o período que você foi temporário. Sim. E você chegou a fazer, você tem curso de defesa civil, você já comentou, e fora você está estudando, pretende estudar alguma coisa? Sim, eu estudo bastante, né? Agora eu tô focado, voltei a focar um pouquinho para tentar trabalhar com a gestão, né? Que eu já trabalho na administração hoje, então eu vou prestar agora o CFO, e vamos aí tentar ajudar, né, os nossos comandantes a carregar esse piano aí. Alto padrão, hein? Precisa. Alto padrão. Não é fácil, os Precisa mesmo. Grandes. Você tem alguém na família que já era policial militar ou bombeiro? Eu fui o primeiro, e aí já trouxe meus 2 irmãos em seguida. Essa é a história de muitos. Já são policiais militares? Já são. Um trabalha em Caraguá, em Ilhabela agora, né, ele foi transferido recentemente. No bombeiro? No bombeiro. E o outro tá no 7º GB, Campinas, e vai fazer agora o CFS. Acho que é aluno sargento já. Já é aluno sargento. Já é aluno sargento. Normalmente é assim, né? Já vamos todo mundo trabalhar aí, seguir um caminho para tentar dividir os fardos e ajudar a população, né? Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui, Coronel? Eu tava ouvindo o Eliezer comentar, né, das experiências dele no 5º GB, que pegou todo tipo de ocorrência em um dia só, né? A região metropolitana de São Paulo toda muito assim. Toda assim. Não, eu tô lembrando aqui, tô dando risada, né? Porque quando eu tava no CBO, as aulas de incêndio, elas são exaustivas, assim, né? Tem muita aula de incêndio. E eu ficava pensando assim, nossa, mas será que tem tanto incêndio assim, gente? Não é possível. Porque, tipo assim, você não vê todo dia no jornal incêndio. E aí, tudo bem. Aí eu lembro como se fosse hoje, o meu primeiro área pleno no 2º GB, né, assumi. Eu peguei 8 incêndios de serviço de comando diário. Nossa, eu falei assim, gente... Pega fogo mesmo. Pega fogo mesmo. É que não é tão divulgado, e né? tem aquele período crítico, né? Que é o tempo mais seco, né? Nossa. Que esse período aí fogo em mato Não, e é tudo, né? É fogo em mato entra. que passa a edificação do lado, que é o fogo na oficina mecânica, no mercado, não sei o quê. E Sim. não para, né? Sim. Não, mas é incrível, assim, porque normalmente quem não faz parte, né, do nosso mundo, do nosso universo, até a gente mesmo, veja, a gente na escola, né, a gente fica imaginando, nossa, mas será que é assim mesmo, né? Nossa, incrível. A gente já tá aprendendo a vida inteira, né? A Dani veio aqui, a capitã Daniela, e ela falou um negócio que olha, a gente nunca sabe tudo. Ela falou uma frase que eu achei sensacional. Ela falou: o incêndio no bombeiro é a padaria que faz pão. Né? Tudo que o bombeiro faz, pode eventualmente alguém fazer, ou eu digo alguém de uma outra organização. Né? Atendimento para hospitalar, tem o SAMU, não é? Tem o resgate rodoviário, mas incêndio, só quem faz é o bombeiro. É o pão da padaria. Então por isso que a gente tem que ensinar os nossos profissionais a fazer um pão bem quentinho. Sim. Ou friozinho, né? Não, no caso, melhor friozinho, né? Mas é verdade, o que você falou é verdade. Tem muito mesmo. Sempre foi assim, né? E por incrível que pareça, né, eu fiz o curso de BREC, quando eu cheguei no 11º GB, em março do ano passado, né, 2022, eu falei, bom, agora eu voltei pra área de incêndio e tudo mais, então agora eu quero fazer BREC, veicular, já, Vamos para a área, mergulha eu gosto na bastante área. de fazer o curso, né. E aí eu pedi pra fazer o curso de BREC. Falei assim, nunca tinha pensado em fazer, mas deu um negócio no meu start, na minha cabeça, né, falei assim, acho que eu vou tentar fazer esse curso, era um que dava pra fazer, interstício, né.
E aí, no curso de breque, eu pensava a mesma coisa. Falava, nossa, mas será que é assim uma ocorrência? Nossa, mas será que eu vou ficar... eu vou passar a noite sem dormir? Assim, nossa, mas pra quê? Né? A gente pensa, né? E agora nós tivemos essa ocorrência no Litoral Norte, né? Nós vamos falar já dela. Eu falo, assim, que... eu fui abençoada de ter... Tinha acabado de fazer o curso. Tinha acabado de fazer o curso, assim, né? Então, além de estar com tudo fresco na cabeça, eu consegui ver que todos os cursos que nós fazemos... Foi a mesma coisa no mergulho também, né? No mergulho eu pensava, será que, né? Quando você atende sua primeira ocorrência, você fala, nossa, agora eu entendi. Ainda bem que eu aprendi isso aqui. Não, e você pensa assim, ainda bem, e ainda bem que eu passei por tudo aquilo. Ainda bem que eu passei por todas aquelas dificuldades. Realmente era necessário. Né? Então, às vezes a gente tá no curso e a gente tá pensando, nossa, mas pra que tudo isso? Nossa, né? Não precisava. Gente, precisa. Tem a frase célebre, que eu acho que é do Napoleão, que eu vi há muitos anos, né? Quanto mais difícil o treinamento, mais fácil a guerra. Exatamente. Sim. E é uma grande... Quando você lida com questões operacionais sensíveis, né? Que exige grande esforço, né? Coletivo e individual, se o treinamento for brando, Sim. O resultado não é o contento. A gente sabe disso por experiência, né? Sim. Sim. Mas, bom, você já está falando da ocorrência, vamos falar da ocorrência então um pouquinho, né? Uhum. Só lembrando que essa ocorrência aconteceu em janeiro deste ano, né? Foi janeiro, né? Janeiro. Foi no carnaval, né? Fevereiro. Foi fevereiro. Concomitante com essa ocorrência, nós tivemos o terremoto da Turquia, onde nós tivemos a força-tarefa lá, ao mesmo tempo que vocês estavam, né? Então, assim, para entender como o bombeiro muitas vezes, né, está num trabalho insano, né? Abraça e consegue com eficácia e eficiência. Mas vocês, enfim, ambos trabalhavam lá. Você estava de serviço no dia, Ramalho? Como é que foi a história do acionamento para essa ocorrência lá? Não, foi assim. Nós estávamos em pleno feriado de carnaval. Foi no meio né? do feriado, né? Isso, foi no domingo, de sábado para domingo. Foi na madrugada de sábado para domingo. Eu estava de folga. E para mim, assim, a ocorrência começou, eu estava na minha casa, às 3:30 da manhã, mais ou menos. O quartel me ligou, o posto me ligou, porque eu deixo a ordem lá, ocorrência de gravidade me liga. E aí, os meninos de Caraguatatuba, eu comando a estação de Caraguatatuba, né, me ligou e falou assim, tenente, tem alagamento na cidade inteira, a gente não sabe o que a gente faz mais, e a nossa UR foi atender uma ocorrência em Pouso Alto, que é subindo a serra já, e ficou presa lá. A gente não sabe o que fazer. Então, começou pra mim aí eu já acordei 3 horas da manhã, né, e já comecei a fazer contato com as autoridades para ver o que dava para fazer, o que não dava, contato com o capitão. Quando foi por volta, e eu fui falando com as guarnições também, né, porque tava chovendo muito, mas chovia demais, assim. Foram mais de 600 milímetros de água. Esse número eu nunca tinha visto isso. Não. A gente estava lembrando de umas histórias anteriores, quando a gente conversava antes da entrevista, a gente falou em 2014, se eu não me falha a memória, era coisa de 400 milímetros, ou um pouco menos, 360, causou o que causou, imagina 600. Né? Foi. Então, assim, o volume de chuva era tanto que não dava para sair de casa. Não tinha como eu sair da minha casa, porque a minha casa estava totalmente alagada. Em Caraguá? Não a minha casa, que ela é mais alta, mas a minha rua. A sua rua. Não tinha como eu tirar o carro da rua. E eu conversando com o capitão Krieger, né, que é o comandante do quarto SGB, e ele na mesma situação. Até que começou a acalmar a chuva, e aí ele foi pro quartel, eu fui pro quartel também. Ele foi para São Sebastião para iniciar a entender o que estava acontecendo, e eu fiquei em Caraguatatuba gerenciando as outras equipes, porque nós tivemos uma equipe de Ubatuba que ficou presa entre barreiras também, num trecho da Rio Santos. Nós tivemos as nossas equipes de Caraguá, que ficaram presas com a unidade de resgate em Pouso Alto. E a guarnição dele, que ele já me contou que... E em São Sebastião nós tínhamos 3 equipes que estavam presas e sem contato, porque a de Ubatuba e a de Caraguá nós tínhamos contato, então a gente conseguia conversar com eles tanto por celular, né? Tinha contato. Porque houve um momento também que essa comunicação de celular ficou difícil, né? Pro pessoal de São Sebastião, não tinha contato nenhum. Então, esse era o nosso desespero, porque nós não sabíamos aonde eles estavam, como eles estavam
E se eles estavam, né? Acho que a gente que é comandante, que tem essa responsabilidade, eu acho que pesa muito mais, porque assim, eles estavam de escala extra, por ser carnaval, por ser operação verão, por ser tudo isso. Então, nós escalamos. Então, assim, a gente tem toda essa responsabilidade, né? Meu Deus. Cadê a equipe? Ainda mais Cadê a advindo, né, da tragédia lá em Santos, né? Sim. Então, E já tinha notícias do que estava acontecendo, mas não tinha dimensão. E o precedente de Santos, né? Que infelizmente perdemos 2 bombeiros lá nos deslizamentos. Né? Então, assim, pra mim começou aí a ocorrência, né? Às 3:30 da manhã, de sábado para domingo. Eu permaneci gerenciando Ubatuba e Caraguá, o que eu podia, as viaturas, junto com secretário, prefeito, guincho. Nós conseguimos guinchar e trazer de volta a equipe de pouso alto, mais ou menos por volta do horário do almoço, 1:30, mais ou menos. Eles ficaram, então, a madrugada toda lá e só conseguimos guinchar eles nesse horário. Porque daí, o que aconteceu? A cidade estava lotada de turista. Todas as cidades do litoral. Começou aquela chuva, aquela catástrofe, todo mundo queria ir embora. Então, travou a serra. Nossa, foi assim. Isso já no domingo de manhã, né? Isso já no domingo. A serra tá travada, não conseguiu o guincho subir para trazer a viatura. Enfim, nossa, foi assim, um terror, né? Em que momento vocês tomaram conhecimento da proporção, eu digo da proporção, claro, foi enorme, mas onde foi mais atingido foi aquela região lá do bairro do Saí. Quando é que essa informação chegou para vocês? Essa informação chegou inicialmente para o comandante do 11º GB, né? E ele foi com cuidado, né? Gerenciando. Para mim, chegou, era por volta das 2:30, ele me ligou. Ele sabia que eu estava no quartel, porque ele desceu de São José dos Campos, né? Que são essas imagens que a gente está começando a ver. Isso aí já é lá na Barra do Saí. Essa daí é no Barra do Saí. Ele desceu de São José dos Campos para ir para São Sebastião, para começar a compreender a proporção, né? E a situação. E aí eu falei para ele, falei assim, Major, eu tô à disposição para o que o senhor precisar. Se tiver que montar uma equipe de breque, a gente vai para lá. Não sei o que está acontecendo, mas eu tô à disposição, tô aqui no quartel. Aí ele falou assim, tá bom, Érica, quantos homens você tem? A gente conferiu a tropa, viu quem a gente tinha, e falei pra ele que eu tava gerenciando, junto com as autoridades municipais, essa questão de conseguir retornar com as guarnições para os quartéis, né? E aí, quando foi por volta de umas 2:30 da tarde, ele me ligou, falou assim, Érica, você tá pronta? Aí eu falei assim, tô, que é a PQV, né? Como é que vocês chegaram lá, que tá tudo fechado? De Caraguá para São Sebastião tinha acesso. Então, do centro de Caraguá até o centro de São Sebastião, né? Tinha acesso pela rodovia. Aí ele me ligou e falou assim, monta uma equipe de breque, pega quem você quiser aí da sua confiança, pega equipamento e vem para cá, que você vai pra Costa Sul, né? Ele só falou isso, Costa Sul. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu peguei e juntei a equipe, vi quem tinha curso de breque também, tinha eu, um sargento tinha curso também, só nós dois. E aí eu falei pra ele, falei assim, ô Adriano, vamos já levar tudo o que a gente sabe que pode ser que a gente tenha necessidade de usar. Como já é 2:30 da tarde, já vamos começar a pensar em holofote, gerador, porque até a gente chegar lá... Começar a trabalhar vai estar escuro. Vai estar escuro. Aí ele falou, tá bom, tenente, começamos a pegar tudo, colocamos na viatura e fomos para São Sebastião. Quando a gente chegou em São Sebastião, eu fui direto pro heliponto, né? Da Marinha, fica ali na frente do quartel da Marinha mesmo. Lá já estavam as equipes do Águia. E helicóptero pousa, helicóptero sai. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Ninguém me falava nada do que estava acontecendo, tava uma loucura. Daí o capitão Krieger tinha feito um sobrevoo na área. E ele chegou de lá, eu falei assim, capitão, o que tá acontecendo? Ele falou assim, tá um desastre. Aí eu falei assim, eu tô indo pra lá agora. Aí ele pegou e falou assim, vai preparada, porque... Ele já tinha feito um sobrevoo lá naquela região. Isso, ele não tinha descido, desembarcado, mas tinha sobrevoado. Então, acho que as primeiras imagens começaram a surgir. Circular, assim. Eu me lembro dessas imagens. E aí, nessa hora, o que acontece? Os pilotos do Águia, eles estavam priorizando embarque e desembarque de vítimas, e transporte de profissionais da saúde, então médico e etc. E aí eu chegou uma hora, por volta de umas 4 horas... Isso aí já é evacuação de pessoal... Esse foi
Foi exatamente esse dia que eu... Isso aí é lá, né? Isso aí é lá em São Sebastião. Isso aí é no heliponto de São Sebastião. A gente desembarcando as vítimas, as primeiras vítimas que estavam chegando. Saíam lá que saíam lá da Barra do Saí. Então essas foram as primeiras vítimas sendo desembarcadas. Ainda não tinha equipe de bombeiro nossa lá. Todos os nossos bombeiros... A primeira equipe a chegar lá, no final das contas, foi a sua, de breque. Foi a minha. Do 11º GB. Quando eu cheguei lá, já tinha uma equipe... Vocês foram da aeronave... Nós fomos na aeronave daí e com os equipamentos. Fomos com o mínimo, né? Porque na aeronave não dá pra levar muito. Coisa. Mas quando eu cheguei lá também, coronel, é legal falar, e eu não posso esquecer aqui, né? Que já tinha lá o Capitão Carbonel, tava lá. Ele tava de supervisor na capital. E tinha 3 bombeiros do 2º GB. Foi uma alegria pra mim, porque eu conhecia eles, né? Eu falei assim... Cara conhecido pra ajudar. O que vocês estão fazendo aqui? Eles falaram, tenente, nem sei. Sei que a gente entrou no helicóptero e tamo aí. E eles tudo sujo, já cavando. Falei, meu, graças a Deus, né? Tamo Vocês foram junto. em quantos pra lá, Erika? No meu voo, nós fomos em 2 bombeiros. E depois foi mais um voo. No total, a gente tava em 8. Conseguiu montar, contando o pessoal de São Paulo, uma equipe de 8. Isso. Só que aí chegando lá, tava assim um transtorno, porque tinha muitas vítimas que já tinham sido retiradas e levadas para o Instituto Verde Escola. E o Capitão Carbonel tava sozinho para coordenar tudo isso, um monte de gente chegando desabrigado. Aqui, né? Isso, esse Instituto Verde... Isso aí já é no... Isso aí lá na Baleia, né? Essa aí é a Barra do Saí. Barra do Saí, perdão. Isso. Aí já é no 5º, 6º dia que já tava tudo organizadinho. Tava um caos aí, não. O primeiro dia era um caos, não tinha energia, não tinha nada. Então aí quando a gente chegou, a sorte foi que nós levamos os geradores. Assim que a gente chegou, eu dividi a equipe em 2. Eram 8, mandei 4 para a área quente para ajudar os meninos do 2º GB que já estavam lá cavando, trabalhando. E os outros 4, eu pedi para começar a montar um posto médico ali com gerador, holofote, porque os médicos já estavam atuando lá. E aí eu comecei a coordenar junto com os médicos a triagem e o transporte das vítimas. Porque quando eu embarquei, o piloto falou assim para mim, tenente, eu só vou fazer mais 2 voos. Agora a senhora tem que priorizar quais vítimas vão. Só dá para levar mais 8. Por causa da luz. Por causa da luz do dia e o espaço na aeronave. Então, eu falei pros médicos, eu falei assim, olha, só dá pra levar 8, escolhe 8. Por Deus, coronel, era 8 vítimas graves que tinham que ser transportadas. Foi incrível, foi incrível. E a gente não tinha também unidade de resgate para transportar, ambulância. Não tinha como sair lá, não tinha acesso. Como que nós fazíamos? A gente parava qualquer carro, qualquer caminhonete que estava passando na rua, você, vem cá. E parava a caminhonete, vem cá, me ajuda. Colocava, pranchava a vítima, pranchamos em porta. Totalmente. Curso de breque. Conduta de combate. É o curso. É o curso. Sim. Usa o que você tem. E pranchava as vítimas, levava na caminhonete do jeito que dava, entregava pros pilotos, né, pros tripulantes, eles embarcavam as vítimas e levavam. E aí ficaram outros bombeiros lá naquele ponto recebendo essas vítimas. E aí, no final desse primeiro dia, já à noite, bem tarde mesmo, assim, não tinha energia, a gente só tinha um gerador, então a gente priorizou no Instituto Verde Escola para conseguir continuar dando suporte para as vítimas. Então, na área quente, não tinha condições, né, de trabalhar. E aí eu lembro que quando a gente parou, assim, para respirar e ver o que estava acontecendo, né, a gente estava exausto, já era umas 10h30, mais ou menos, 11 horas da noite. Eu falei, gente, e aí? Como que tá a situação? Eles falaram, tenente, 25 corpos já. Eu olhei e falei, meu Deus, 25 corpos. Ali, né, naquela comunidade ali da... Que já estavam na escola. Todos os corpos já na escola. Aí, nesse primeiro dia, chegou o coronel Engel para fazer uma vistoria da área, ver o que estava acontecendo, e o governador também esteve lá nesse primeiro dia. Os 2 estiveram lá. Aí, nós passamos para eles tudo o que estava acontecendo, passamos a situação dos corpos, eles falaram assim, vamos começar a embarcar esses corpos, porque, né... Tem que tirar. Tem que tirar. As providências. E a sorte foi que, assim, antes da gente embarcar também, a gente levou todos os sacos de cadáver que a gente tinha em todos os quartéis. Então, tudo de Caraguá... Naquele primeiro voo já foi? Naquele primeiro voo. Tudo de Caraguá, tudo de São Sebastião. Tudo. Tipo, tudo. Foi a sorte. 25... Não, a gente não tinha 25 sacos de cadáver, a gente tinha 19. Aí a gente... Foi uma das primeiras coisas que a gente falou, ó, coronel, a gente só demais. A gente tem 19, precisa de mais. E aí começou toda a logística da coisa, né? Não tinha comunicação com ninguém de fora. A gente só conseguia se comunicar com quem chegava lá e falava, e aí? O
que tá acontecendo, né? Então, esse primeiro dia, essa primeira noite foi assim... Foi o crítico. Foi o crítico, foi aterrorizante. Toma um café para você respirar. Nosso momento de pausa, né? Vamos tomar aqui um cafezinho do nosso Bomba Café. Bomba Café, que é um café temático, fica aqui ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros do Comando, na rua Anita Garibaldi 25. É um café temático, a gente tem aqui fotos de bombeiro, equipamentos de bombeiro. Venha conhecer e curtir o Café dos Heróis. Fiquem à vontade. Muito bom, hein? Bom, cafezinho do Bomba Café. Respira, que eu sei que é. Mas enquanto você respira um pouquinho, eu vou falar um pouquinho com o Eliezer, né, sobre a sua experiência. E você já me contou aqui nos bastidores que você foi deslocado para emergência e aconteceu alguma coisa que você vai contar para nós aí. Você não conseguiu chegar para onde você foi, né? Conta aí como é que foi a sua visão, como é que aconteceu para você o acionamento. Eu estava alocado em Caraguá, né? Então, por volta de 11 horas, pediram pra gente apoiar São Sebastião. Olha, o pessoal tá tudo já na Costa Sul, com algumas enchentes, você entrou de serviço às 7h30 e às 11 da manhã foi acionado, é isso? Fiz a conta? Não. No dia 19... 11 da noite. 11 da noite. Já do não. sábado. Sim, do sábado. Do sábado, tá? 11 da noite do sábado. E aí fomos acionados para cobrir São Sebastião, porque as duas equipes de salvamento já estavam na Costa Sul. E ficamos lá por pouco tempo, né? Quando foi por volta de meia-noite, fomos acionados para uma ocorrência na Barra do Saí, onde tinha inúmeras vítimas soterradas. Já é o que a Tenente exatamente. Estava contando. Só que assim, não tinha mais informação, não tinha lugar, e aí a gente foi prontamente, já pegou o AT, Alto Tanque, era uma viatura de apoio. Você e mais 2 bombeiros. Isso. E sem ter luz de nada, não tinha informação, não tinha mais contato com ninguém. E no caminho eu já via que ia dar novidade, porque você via muita água na pista e muitas árvores já tombando na pista, né? Quando você passou em Toque Grande, já tinha acontecido tudo aquilo com a cachoeira? Quando eu passei em Toque, eu vi que tinha muita vegetação já encostada no guarda-reio. Falei assim, nossa, dava pra ver um pouquinho a cachoeira, agora não dá pra ver mais. Então eu já fiquei meio ligado assim, falei, nossa, e agora, né? E pensando de como seria estar lá em Barra do Saí. Então passamos ali em Toque pequeno, né? E aí a gente viu que tava alagado já ali, tinha uma parte cedida. Quando chegamos em Maresia, a gente viu que tinha muito alagamento, né? Várias pessoas andando, assim, falando assim, perdi meu carro, pedindo um auxílio. A gente falou assim, olha, a gente tá indo lá pra uma ocorrência de soterramento, tem gente enterrada na terra e a gente não pode parar agora para ver o seu carro, né? Mas aciona o seguro, pede auxílio do DR, né? Passando algumas informações. Quando começamos a subir a serra de Boiçucanga, né? De Maresias a Boiçucanga, passaram 3 carros, né? Pela gente, né? Passaram o caminhão, mais lento. No sentido contrário. Sim, subindo para Boiçucanga, mesmo sentido. E eu falei assim, nossa, esses caras estão subindo aí, mas pode ser perigoso, que já tinha algumas árvores que caíram, a gente parava o caminhão, tirava essas árvores. E quando chegamos num trecho, a gente viu lá a parte da pista cedida. Eu falei assim, nossa, como que a gente vai ter que manobrar esse caminhão se não conseguir prosseguir? E quando chegamos num trecho mais pra frente, tava impossível, os 3 carros estavam parados lá, e imediatamente já falei assim, galera, vamos voltar todo mundo, quero todo mundo lá embaixo. E coisa escorregando e o tempo todo. Ouvia o tempo inteiro aquele barulho de árvores caindo. Lembrava bastante aquele filme do Jurassic Park, sabe? Que você vê aqueles barulhos. Brau! E eu falei assim, nossa, vamos tirar esses caras daqui. Só que no mesmo momento que a gente tentou tirar esses veículos, né? Já tinha outras árvores que estavam caídas atrás do caminhão. Foram caindo, depois vocês tinham passado. Então, assim, conseguimos liberar os civis e aí começamos a Ilíada para manobrar um alto tanque de 7.000 litros, né? E aí manobra e tal. Estava estreita e com limitações. Exatamente, muito estreita. Tinha uma parte que tinha cedido já. A gente com medo de passar essa parte. Teve uma hora que caiu uma árvore muito próxima ao caminhão. Eu vi um estalo, falei assim, desce do caminhão. E aí o cara não desceu e não aconteceu nada, graças a Deus. Conseguimos manobrar o caminhão. E aí eu falei assim, pessoal, vamos ficar aqui no pé da serra e não vamos permitir que ninguém suba, porque tá muito estável. Aí passou a ser uma operação de prevenção de acontecer um outro acidente. Aí a gente fez sinalização na pista, vinha muita gente querendo ir pra Boiçucanga, porque Maresias estava alagada totalmente, e aí a gente falou assim, não pode subir, tem parte cedida, tem muita pedra rolando, tinha árvores no meio do caminho. Então, assim, não fizemos um ponto de estacionamento ali, impedindo que a galera subisse. Virou o dia, né? Já passou voando essa madrugada, não paramos em nenhum momento.
E o pessoal vinha pedir informação, o pessoal estrangeiro também vinha falar pra gente, olha, o único caminho que a gente fez foi de toque-toque pra cá. Não, lá tá fechado. Eu falei, como assim tá fechado? Porque eles conseguiram chegar em onde você estava em Maresias, e trazer informações do que estavam vendo lá para do frente. que tava vendo no outro sentido, No outro sentido. São Sebastião, né? E aí, como assim tá fechado? Agora, e a gente não tinha informação nenhuma, porque Aí, por um lado, você já sabia que estava fechado. Aí te deram informação que de onde você tinha vindo. Maresias tava sem energia, tava sem telefone, você não conseguia ligar, não tinha nem telefone fixo. Caiu todas as redes. Caiu Todas as redes. E aí eu falei assim, vamos conversar com o pessoal do GBMar, né? Tem rádio lá, o nosso rádio não tá funcionando aqui, vamos ver se o pessoal consegue. Só o pessoal entender, o GBMar, quem nos assiste e não conhece, é o grupamento marítimo, né? Sim. Que opera no mar, né? No salvamento, e tem uma frequência de rádio distinta da nossa. E o grupamento de bombeiros marítimo tem uma base lá em Maresias. Isso, tem uma base em Maresias. Por isso que eles pensaram nisso. Exatamente. E quando a gente conseguiu conversar com eles, já tinham apoiado até a Barra do Saí, né? Conseguiram chegar de barco até lá? Chegaram de moto aquática. Moto aquática. Não, aquele mar do jeito foram que tava. super-heróis. Né? Com aquele mar do jeito que tava. Só de passar aquela ponta de Boiçucanga antes de Camburizinho ali, que ali vira. Tenente Nery. Cheguei lá. A hora que eu desembarquei do helicóptero, ele tava lá de neoprene. Eu falei, como que você chegou aqui? Cara, vim de moto aquática, eu mandei o guarda-vidas me largar aqui, ele voltou. Falei, gente. E aí, na sequência, eu conversei com o pessoal do GBMar, tinha um sargento lá, falou assim, olha, a gente tem que se preocupar para ver se não tem... Ali é Del Patrick que fica lá na base de Maresias, o sargento Patrick? O Patrick agora ele tá no Náutico. Ele tá no Náutico. Mas ele ficava lá em Muitos Maresias. anos, Agora ele tá no Náutico ali agora. Abraço, Patrick. Só em Amigo embarcações. da família lá, Olha, o pai dele, a mãe dele. Excelente profissional. Grande profissional. Eu conversei com o sargento pra gente tentar fazer uma vistoria, né? Uma análise do local pra ver se não ia ter uma ocorrência de imediato ali, né? Porque eu fiz um curso na Casa Militar, né? Falando da gestão de defesa civil. Nada é por acaso, né? Nada por acaso. Nada por acaso. Né? E assim, não foi por acaso de ter subido a serra, porque senão 3 carros provavelmente iriam virar vítima ali. Tinha umas 5 pessoas. Ainda bem que a gente estava lá, senão eles iam ficar presos. Tinha vítima ali, havia pessoas ali em Maresias que precisavam de socorro? Como é que estava ali a situação? Tava mais estabilizado Maresias, né? Foi muito alagamento, enchente, então assim, muito perda material, né? Carros. A nossa equipe atendeu um parto, né? Que foi uma ocorrência assim bem trabalhosa porque... Isso logo no primeiro dia? Logo no domingo, né? Acho que foi mais ou menos umas 11 horas, apareceu uma mulher lá com bolsa rompida. Bolsa rompida, um bebê no colo, um cordão cortado com uma faca. Eu falei assim, nossa, e agora? E a gente conseguiu fazer contato, né, através do grupamento marítimo, para um águia vir e levar essa grávida. O águia levou essa grávida. E aí começaram a aparecer algumas vistorias de árvore, vistoria em casa, né? Então a gente ia lá, via o grau, né? Bom, vocês ficaram 72 horas, você me falou, né? Sim. Deu nesse período, deu tempo da água baixar ou não? Vocês ficaram o tempo todo alagado lá? Não, baixou. E aí que você tem uma visão... Ainda bem que essa chuva parou, né? Na parte da manhã ela já estava mais tranquila. Foi esse intervalo aí entre meia-noite até umas 3, 4 horas, que acho que foi o maior índice de chuva. E aí a gente começou a atender algumas ocorrências simples de vistoria, de olhar uma casa que estava cedendo, né? Aí tirava foto, preenchia, falava assim, olha, vamos tentar conversar com alguém da prefeitura aqui para já ter um lugar de apoio se precisar tirar alguém de casa. Aí conseguimos contato com alguém da prefeitura lá e já falou assim, tem uma escola, se precisar de alguém para trazer... Já começou o processo de acolher as pessoas que estavam desabrigadas. Então já tinha tudo bem estabelecido, né? Então foi assim, foi muito... valia, né? Ter uma equipe do bombeiro lá, mas foi uma parte mais tranquila. A gente ficou isolado. Em que momento chegou o apoio lá para você? Eu digo de efetivo, né? Que eu sei que já me contou a história do helicóptero, né? O próprio base do GBMar apoiou, mas assim, especificamente vocês serem... rendidos. Segunda-feira a gente descobriu que o DR tinha liberado a estrada lá em Toque-Toque. E aí a gente conversou com o comando e retornamos, né? Mas no domingo foi interessante que aí depois que conseguimos estabelecer uma comunicação com a população local que vinha tirar dúvidas, atender algumas demandas de vistoria, a gente falou assim, vamos tentar ligar
pro comando, vamos procurar algum lugar pra falar que a gente tá vivo, né? E aí conseguimos um sinal em um trecho da serra, e aí eu liguei pro Cabo Cuba e falei assim, Cuba, conseguimos, estamos vivos. Nossa, cara, a gente tá aqui com o governador, tá não sei o que, e preocupado com vocês, pensando que a gente voou tudo aí, não viu o caminhão. Eu falei assim, como você não viu um caminhão enorme, cara? E o pior é que você sobrevoava a área e não achava eles. Não. Naquela, De jeito nenhum. pra quem já sobrevoou uma catástrofe sabe que putz, mistura tudo, né? Sim, difícil, e aí né? foi legal que aí ele passou a informação lá pro governador, pro capitão, e aí ele falou, nossa, obrigado por essa resposta. Então, assim, tinha uma preocupação com o comando, com a gente, que né? tinha acontecido com você. Só que a gente tava trabalhando tão ativamente, tão preocupado de ter uma emergência em cima de uma emergência, que a gente ficou focado na população e... Você, depois que retorna, você saiu do serviço, claro, você chegou a voltar a trabalhar na frente, que a Erika tava, a tenente Erika tava? Não, eu não cheguei... Aí você ficou em Caraguá, Fiquei em Caraguá, né? Hoje eu participo do corpo da administração, né? Então, auxiliando ali na escala, logística do pessoal, né? O que você está falando é perfeito, porque no bombeiro ninguém é só administrativo e ninguém só operacional. Não, né? não tem como. Nós somos as duas coisas, que é a não tem verdade. E até mesmo no comando do bombeiro, que a gente teve a experiência, em algum momento você vai fazer alguma coisa operacional, porque é do nosso espírito e é da necessidade. Hoje a minha visão mudou bastante da administração, né? Foi uma luta para estar na administração, porque eu gosto da parte prática. Só que se a gente deixa de gostar. Só que se a gente não tem uma equipe de apoio, né, de administrativa ali visando a operação, o suporte, não tem a operação, né? Como conseguiram os 19, o restante do saco de cadáver? Como conseguiram levar aeronaves para lá? Como conseguiram mais efetivo? Então tem umas... Eu vou aproveitar que a tenente Erika já deu uma respirada, nós vamos voltar lá para a história de... Mas nessa questão da questão administrativa, coronel, eu comento muito com eles que assim, a gente tem que ter consciência de que nós, como administração, trabalhamos para quem está na ponta da linha. Claro. Nós trabalhamos para eles. Então, assim, isso a gente conversa bastante, né? Não, peraí, nós trabalhamos para que eles tenham condições de trabalhar para a sociedade. Claro. Então, a gente precisa ter esse discernimento, né? E essa visão operacional também, né? Então, isso é muito legal, porque o ser humano ele tem a tendência de se acostumar, né? E se acomodar. Então, eu acho que é muito legal isso no bombeiro, de nós continuarmos na atividade operacional. Por quê? Porque você não se acomoda naquilo. Então, quando você vai e faz o que o outro está fazendo, você vê a dificuldade que ele passa também e você começa a compreender a sua responsabilidade na atividade dele também. Eu tô vendo, desculpa te interromper, que eu tô vendo algumas imagens aqui que eu não tinha, pelo menos eu não tinha fixado ainda, sobre a estrutura que o bombeiro montou lá. Isso aqui é lá no Instituto Verde Escola, isso é na quadra. Na quadra. O que funcionou lá? Lá no Instituto Verde Escola, nos primeiros dias, a gente não usou a quadra, a gente só usava o instituto, né? No primeiro dia, nós dormimos, inclusive, lá numa sala de aula, porque tava aquela bagunça. Então, a cozinha funcionava lá com voluntários, o pessoal começou a levar comida, etc. No segundo dia, também. Somente no terceiro dia, o instituto ele virou abrigo. E aí, o que aconteceu? Os sobreviventes ali da área afetada do SAI passaram a ir para lá. Isso. Quem não tinha para onde ir. Quem não tinha para onde ir, o instituto começou a receber essas famílias. E aí, o que aconteceu? A gente só ficou sabendo disso à noite. Por quê? Porque nós estávamos o dia inteiro trabalhando, então a gente não ficava na escola, a gente estava o dia inteiro trabalhando. À noite, quando a gente chegou para, né, descansar, comer... Aí, eu conversando com as meninas lá que estavam administrando o instituto, então, tem que ver onde que a gente vai ficar. Elas, tenente, aqui virou abrigo, não tem mais lugar nenhum para vocês. Falei, como assim não tem? Aí, fomos em todas as salas de aula, cheio de famílias. Aí, eu comecei a pensar. Aí, uma das coordenadoras lá, ela falou assim, Érica, tem a quadra. Na quadra, eu tô só com 2 famílias, por enquanto. Se você quiser, o que eu posso fazer? Eu posso reservar a quadra só para vocês que são militares, porque nós ainda estávamos desde o primeiro dia lá, não tinha chegado a rendição. Eu reservo a quadra só para vocês que são militares e eu coloco essas 2 famílias junto com outras, em outra sala de aula. Aí eu falei para elas, excelente ideia, pode fazer isso. E aí a gente pegou, conversou com a família, retirou eles da quadra. Aí eu falei para os bombeiros que estavam lá, né? Eu falei assim, pessoal, o pessoal do GAED já estava lá, né? Eu ia te perguntar isso, em que momento... A cavalaria, entre aspas, chega, né? Quando é que chega o GAED lá? Quando foi esperado. Isso? No que momento da ocorrência foi isso? Então, foi muito rápido. Isso eu tenho que
tirar o chapéu, parabenizar e só agradecer o Tenente Spacassassi. Ele chegou lá... Ele vai vir aqui, já tá convidado. Ele vai, nossa. Ele vai ser entrevistado. Excelente pessoa. Nós não tínhamos trabalhado junto, mas ele foi um dos coordenadores do meu curso de breque. Né? Então foi uma oportunidade única para mim trabalhar com ele nessa ocorrência. Eles chegaram no domingo lá. Ele chegou no domingo. Então eu cheguei no domingo por volta de umas 4:30 da tarde e comecei a gerenciar. E ele chegou no domingo por volta de umas 10 horas da noite. E aí ele já foi com o efetivo um pouco mais... Não, porque ele veio de helicóptero num voo e aí depois o efetivo dele chegou por terra. Ah, tá. Aí já conseguiu chegar pelo lado de Bertioga, não é? Isso. Conseguir acessar lá. Isso. Então, isso foi no domingo, ele chegou à noite, então ele já ajudou ali na questão de embalar corpos e a gente também transportar, porque no domingo à noite, também o governador conseguiu a aeronave do Exército, que ela conseguia fazer os transportes noturnos. Então, a gente embarcava 10 corpos numa tacada só. Foram ali, quantos corpos lá? No primeiro dia foram 25. No total, no total foram 64. 64. Então a gente começou esse trabalho logo nessa primeira noite, né? E aí eu e o Tenente Spacassassi começamos já a planejar como seria o dia seguinte, né? A divisão das equipes, as buscas e etc. Até, coronel, voltando aqui, minto, a equipe dele não chegou por terra. A equipe dele chegou aéreo também, porém no dia seguinte, porque eles embarcaram do heliponto de São Sebastião. Então, no dia seguinte, pela manhã, começou a chegar efetivo. Estamos falando da segunda-feira já. Da segunda-feira de manhã. Começou a chegar efetivo e aí chegou o efetivo do GAED. Chegou o efetivo do GAED e chegou também o efetivo do Tenente Faria, que é do interior. CBI-2, eu acho, né? Isso, CBI-2. Então, ficamos Tenente Spacassassi, Tenente Faria, na Barra do Saí, o efetivo do Tenente Faria e o efetivo do Tenente Spacassassi. E aí a gente conseguiu, assim, administrar bem, porque a área era muito grande. Bom, com mais gente, né? Nós abrimos 3 frentes de trabalho, né? 3 frentes. Essa imagem onde que é? É no Saí, né? Isso, é na Barra do Saí. Aí é onde o helicóptero pousava para embarque e desembarque de bombeiros e de vítimas, né? Então, o senhor tá vendo? Esse aí é o primeiro dia, é o domingo. Esse foi, inclusive, o último voo. De vítimas, né? De vítimas. Foi quando tava chegando... Eu vi um guarda-vida de É o Tenente Nery. É o Tenente Nery. Não, o Tenente Nery de neoprene e descalço. Eu tô vendo, acabei de ver a imagem. Gente, que loucura. Foi de jet ski. Jet ski, neoprene, descalço e ficou lá. Fala um pouquinho sobre as condições do mar nesse momento que ele chegou de jet ski. Não, o mar assim, a onda, acho que tinha onda de 2 metros, mais ou menos, né? Ressaca no mar. Ressaca. Então, ele foi de jet ski, só que o jet ski no GBMar, o que a gente faz? A gente chega com o jet ski na areia, né? Então, não, ele pulou na água, mandou o cara voltar com o jet ski, saiu nadando, rolando nas ondas, entendeu? E ele me contando, né? Érica, loucura, pulei do jet ski, mandaram eu vir pra cá, eu vim, e ele lá apoiando. Então, assim, herói. É o espírito do bombeiro. Herói, assim, é outro que também vira um irmão, né? Porque nessas ocorrências a gente... Nossa. Ô, Érica, conta pra mim, foram quantos dias de operação efetiva? Quero dizer, com toda essa mobilização, né, que vocês ficaram durante a emergência, a gente sabe, sábado para domingo de carnaval, ela perdurou até quando? A operação ali nesse trecho? Ali, a Barra do Saí foi o local onde permaneceu maior tempo de buscas. Então, foi também o último local de encerrar as buscas. Porque nós estávamos com frente na Barra do Saí, Boiçucanga e Juqueí. Eu não estava, não cheguei a ir, né, em Boiçucanga, nem em Juqueí, mas eu fiquei sabendo, né, porque eu também estava no gerenciamento, então eu ficava sabendo. E outra, na Barra do Saí a gente recebia os corpos das outras frentes. A gente tem imagem do aérea da destruição ali no Saí e na você vai passar, né? Porque ali tem algumas imagens, tem várias, né? Mas uma que impressiona muito é quando a gente vê o derretimento do morro do Saí e daquele trecho ali entre o Saí e a Praia Preta. Né? Que sim, ali praticamente sumiu tudo. Aquilo é muito impactante. Isso. Houve vítimas nesse trecho aí? Você não trabalhou nesse trecho específico? Eu não trabalhei nesse trecho específico. Mas houve vítimas ali? Houve vítima. Houve, né? Houve vítima ali, sim. Que eu acho que é aí, né? Ou isso é o Saí? Não, aí é a baleia. Aqui, Baleia desculpa, Verde. aqui é a Baleia Verde. Isso, lá eu trabalhei também. A Baleia Verde é atrás da Barra do Saí. Isso. Né? Então,
mas o período total de operações, não vou saber falar para o senhor exatamente a quantidade de dias, mas foram 3 semanas que a gente 3 semanas, né? ficou trabalhando lá até suspender as buscas depois daquela situação do deslizamento do morro Que com quase... os bombeiros. Nós já ouvimos um depoimento aqui do sargento... Leão? Do Leão, Sim. que estava com a equipe lá, que houve vários deslizamentos no entorno de onde eles estavam Isso, trabalhando nas buscas. Né? Inclusive eu que estava com a equipe. Você no estava dia. lá com ele, né? Eu era oficial, Ele já fez o relato dele aqui. E ele vindo do terremoto lá Sim, da Turquia, onde eles pegaram o terremoto. Se não me engano, eles chegaram da Turquia na sexta-feira. E já foram. E nós fomos para lá na terça-feira. Então eles chegaram na sexta e terça-feira eles estavam. A gente estava lá, eles estavam iniciando um trabalho com a gente. Uhum. Também foi assim, muito marcante, né? Mas foram essas 3 semanas, depois suspendeu as buscas por causa de toda essa questão. Também não tinha mais condição de busca. A gente já tinha localizado todos os desaparecidos, né? E ficou apenas esse senhor que, na verdade, não tem certeza dele Que ele estar está lá. ou não, né? Então, assim, o risco para a busca de uma pessoa que você também não tem certeza ou não, estava também já passando, né? Mas na semana passada, nós voltamos às buscas lá na Baleia Verde. Então, nós fizemos a operação... Que agora o terreno já está mais estável, né? Isso. Mesmo assim, coronel, nós fizemos a operação terça, quarta, quinta e sexta, né? Para encerrar de vez. O que aconteceu? Nós conversamos com a prefeitura, eles forneceram maquinário. E para o senhor ter uma noção, mesmo o terreno já estando um pouco mais estável, a área complementar de buscas que faltou a gente fazer, porque a gente conseguiu chegar com o maquinário lá e fez a busca no local todo onde era a localização da casa da vítima. Não encontramos nada. E aí a área complementar, que era um charco, a máquina tentou trabalhar lá e atolou o maquinário. Quer dizer, ainda tem terra mole lá. Então, assim, e lá tem uma nascente de água que fica encharcando o terreno. Então, assim, ficou realmente impossível os trabalhos, né? E aí nós encerramos a operação na sexta-feira. Olha, é impressionante realmente o relato, né, de uma grande emergência. Como a gente comentou também aqui nos bastidores, né? O litoral norte foi assolado na década de 60, final de 60, por uma grande emergência muito semelhante a essa, né? Pelos registros históricos, né? E desde então a gente não tinha algo dessa dimensão, né? Claro, né? Eu até outro dia comentei, não sei com quem, entre 67 e 2023, o adensamento populacional lá foi absurdamente maior. Então, claro que impactou fortemente muitas pessoas, né? Então essa experiência que vocês passaram realmente ela eu não vou dizer única, né? Mas ela felizmente ela não é sempre, né? E a gente eu acho que a gente vai falar muito sobre essa ocorrência ainda. Tem muito a ser estudado, né? Tem muito a ser explorado. Aqui a gente está fazendo um mero registro da experiência de vocês. Mas a gente também tem um tempo limite, né, do nosso podcast, né? Eu acho que a gente poderia ficar mais umas 5 horas aqui. Pelo menos eu teria interesse em ouvir muita coisa ainda. Mas a gente tem que obedecer o nosso médio, né, Martinho? Você pediu umas imagens aí? Isso é Saí, né? Isso. Eu lembro dessa imagem. Isso, aí é a Barra do Saí. Essa daí era frente 0. Foi onde mais teve vítimas, né? Foi onde mais teve vítimas, exatamente. Essa daí era frente 1. Essa era frente 1. É muito impactante mesmo. A gente vê cenários desse em vários lugares. O ano passado mesmo tivemos lá na região de Franco da Rocha algo muito semelhante, mas o tamanho e a dimensão que teve aí é realmente assustador, né? Mas eu dizia que ter essa possibilidade da visão de vocês nesse nosso podcast, né? Virão outros, né? Com as suas visões particulares, e eu acho que isso só acrescenta, só enriquece, né, o nosso conhecimento e a história do que aconteceu. Mas já caminhando para o nosso final e agradecendo a presença de vocês dois, eu vou fazer uma pergunta, aliás, é uma pergunta com 2 partes, né? Que eu fiz também para o pessoal que esteve aqui lá da operação da Turquia, né? Vou começar pelo Eliezer. Eliezer, o que essa experiência, né, que você teve nessa ocorrência trouxe para você de mudança ou de experiência no aspecto pessoal e no aspecto profissional? Fica à vontade. No aspecto profissional é interessante porque em 2015 eu participei de uma ocorrência semelhante em Franco da Rocha
E desde lá eu tenho evoluído nesse aspecto, né? De tentar entender uma crise. 2015 foi naquelas chuvas fortes lá que a presidente na época foi lá, né? Eu me lembro bem. Em Mariporã teve as maiores vítimas, sim. Mas em Franco da Rocha teve algumas também, em Francisco Morato. Então, desde lá eu tive interesse por essa área, né? De como gerenciar uma crise, como auxiliar na gerência dessa crise. E foi bacana porque eu tinha algumas ferramentas para desenvolver isso lá nessa emergência. E, pessoal, eu acho assim que é uma evolução a gente tentar manter o controle numa situação difícil, né? Porque tinha famílias, tinha pessoas desesperadas nesse evento, por mais que Maresias não teve um impacto de mortes, né? Igual os outros trechos, tinha muita gente sem saber o que fazer, né? Eu encontrei um casal de alemães lá e eles estavam desesperados, sem saber para quem recorrer, e a gente era autoridade lá. Então, teve que manter a paz, a tranquilidade, para que você consiga sobreviver, né, a uma situação tão difícil quanto essa. Muito bem, parabéns, Eliezer. Continue se especializando, continue estudando, boa sorte no concurso do CFO, você vai prestar esse ano, né? Espero daqui a algum tempo entrevistar aqui o Tenente Eliezer. Faço aqui, vou vaticinar aqui. Amém. Que passa um anjo e diga amém. Obrigado, Érica, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Faço você também a mesma pergunta. Essa experiência, né? Você teve outras já aqui na região metropolitana, GBMAR, etc. Essa em específico, o que trouxe para você na experiência pessoal e profissional? Na experiência profissional, eu tive uma visão assim de quão importante nós, como profissionais de bombeiro, estarmos preparados fisicamente e psicologicamente. Então, assim, eu já sou essa pessoa que sempre estou buscando, né, fazer curso, etc e tal. Mas nessa ocorrência em si, isso se fortaleceu mais em mim, que é necessário. Independente de onde você estiver trabalhando, né, você ter essa necessidade de buscar sempre o preparo, o condicionamento, né? E quando eu falo condicionamento, é o físico e o psicológico, porque a ocorrência em si, ela foi uma ocorrência que, além do desgaste físico, também teve o desgaste psicológico, emocional, abalou muito a gente. Também você ver aquelas famílias naquela situação. E aí entra também... no lugar que você mora, né? No lugar que você mora, né? E aí entra também a experiência pessoal, né? Essa foi a profissional. Além disso, também comentar o quão grande nós somos e fortes juntos, né? Sim. Então, assim, enquanto você não tem apoio de outras pessoas, você não consegue realizar grandes coisas. E outras pessoas que eu digo, nós como instituição. Mas quando chega o apoio, parece que fica tudo tão fácil que vira uma brincadeira, sabe assim? Isso eu senti na pele, né? Nos primeiros dias e depois. Então essa foi a experiência profissional. É muito necessário nós termos essa consciência que a gente tem que se apoiar. Nós temos realmente que fortalecer esse espírito de corpo, né? Então, quando eu entendi o que é o corpo de bombeiros. O corpo, entendeu? E, pessoalmente, foi valorizar tudo que eu tenho na minha vida e tudo que eu sou, principalmente a minha profissão e a minha carreira, que eu tenho certeza que é um ofício divino. Porque você ter a oportunidade de ajudar outras pessoas, mesmo que você esteja abdicando do seu tempo, da sua família, mas você está tendo a oportunidade realmente de salvar vidas, né? Realmente salvar vidas. Mesmo quando você recupera um corpo, isso mudou no meu conceito, né? Porque a gente, como bombeiro, quando a gente fala em óbito, pra gente é um óbito. Não é mais uma emergência, uma vítima grave. Né? Só que nesse caso, eu tive a experiência de, desde o primeiro dia, quando eu desci do helicóptero, eu conheci um senhor que perdeu o filho e a nora. Ele estava buscando o filho e a nora desde domingo, né? Na frente 0, nós começamos a cavar lá. E nós encontramos o filho e a nora dele na quinta-feira.
E foi comigo também, porque nós até, né, a gente virou um relacionamento, eu e ele, né? A gente brigou, a gente discutiu, ele queria que a gente trabalhasse, não dava pra trabalhar e etc. Então, assim, ele só teve paz a hora que nós encontramos e ele viu o corpo. Então, assim, mudou esse meu conceito também. Porque no GBMAR eu já tinha essa noção, né, de quanto é importante para a família, mesmo que seja um corpo, ter esse retorno. Mas nessa ocorrência, assim, Tomou uma outra dimensão. outra dimensão. Então, assim, também eu passei a valorizar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha família, né, principalmente a minha família, porque essa questão de família ficou muito forte ali, né, as famílias perdendo muitas pessoas, famílias inteiras, né, que se perderam, sobrou só uma criança e etc. Então, assim, e só gratidão a Deus por ter a oportunidade de desempenhar esse trabalho, né, essa profissão, esse ofício divino mesmo, né. Parabéns, creio Érica. Olha, continue com essa sua determinação, com essa sua vontade, com essa sua experiência, que agora eu acho que você ganha mais um encargo, né, que é dividir, né, o bombeiro, Sim. ele é o que é porque nós dividimos experiências, né? Então continue dividindo a sua experiência, Sim. seja nos cursos, seja na especialização de outros, seja na sua própria especialização, divida. Porque quando a gente divide, a gente sempre soma, e eu concordo em gênero, número e grau com você, o bombeiro é um corpo. Sim, Exatamente. E ouvindo você falar, eu tô lembrando da última frase. Você falou, né? Nem, o importante, às vezes, você não consegue resgatar, não consegue salvar. Mas a última frase da nossa canção dos bombeiros diz, né? Levar momentos de paz. Exatamente. Exatamente. Que às vezes é muito mais importante. Ah, né? até Nossa, é arrepio. muito bom, hein, comando? Vocês são lembrança. fantásticos. Ah. Muito obrigado pelo que vocês são, pelo que vocês representam, pelo que vocês fazem e fizeram. Tá? A vocês, o velho coronel, Imagina, coronel. A Obrigado, gente que agradece. comando. Muito obrigado por essa oportunidade. muito obrigado. Muito Esse legal. foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que vocês tenham gostado. Vimos aqui um depoimento assim, muito tocante, muito legal do que foi a experiência deles. Para mim foi muito bom, espero que tenha sido para vocês. E não se esqueçam, inscrevam-se ao nosso canal, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado, até a próxima.